bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Jaboc. Vamos orar? Gostaria que você se inscrevesse, desse o seu like, ative o sininho para receber notificações do nosso canal, compartilhe e mais uma coisa, comente para que possamos melhorar cada dia mais. E vamos hoje a mais um tema, a mais um estudo bíblico, onde estudaremos escolhas precipitadas podem gerar a morte. Vamos ver que contexto é esse? Segundo Reis, no capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: Então exclamaram, assustados, é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros. E agora, Moabe, presa! Olha que interessante! O que será que estava acontecendo para eles acharem que estavam tão vitoriosos e, como dizem, contando vantagem antes do tempo? Eles estavam precipitados. E você sabe o que é uma precipitação? Se nós formos olhar no nosso dicionário, é justamente uma pressa irrefletida. É reagir sem a devida deliberação e sem cautela. E quantas pessoas não agem precipitadamente? Vamos ver o que a Bíblia fala no Salmo 116, no verso 11. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Olha um erro que pode acontecer. O salmista generalizou. Por quê? Porque ele fez uma conclusão precipitada. Vamos ver Provérbios 29, 20, que diz assim: Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Sabe aquela pessoa que fala sem pensar? Ela fala precipitadamente. Há mais esperança para o tolo do que para ele. E a Bíblia, ela é muito sábia. Ela quer nos ensinar a nos comportarmos em todos os tempos. Você sabe o que é uma tomada de decisão? Tomada de decisão é o que nós fazemos todos os momentos da nossa vida. E é o que faz nos mover como ser humano. Não somos robô. Deus nos criou carne, Deus nos criou osso, Deus nos criou seres pensantes. A todo momento nós estamos fazendo alguma escolha, não é mesmo? Mas existem escolhas fáceis, assim como existem escolhas difíceis. Mas nós temos que tomar muito cuidado para que não caiamos no erro de generalizar por causa de uma precipitação e agirmos com imprudência. Vamos ver o que aconteceu em 2 Reis, no capítulo 3? Vamos primeiro ver o contexto e depois nós vamos ver o versículo, que fala justamente o seguinte: na época do rei Jorão, o qual reinava em Israel, o rei de Messa, ou seja, lá o rei de Moabe, ele estava em guerra. Contra quem? Contra Israel. E o rei Jorão, muito esperto, convidou o rei Josafá, que era rei de Judá, e também o rei de Edom, para juntos eles guerrearem contra o rei de Moabe. Esses 3 reis, eles andaram durante 7 dias. Mas sabe o que aconteceu? Acabou a água. Na sua precipitação, o rei Jorão, ele pensou o seguinte: se acabou a água, não temos mais água. Significa que o Deus de Israel, aquele que nós não estamos seguindo direitinho, nos entregou ao rei de Moabe. E ele ficou muito desesperado. Mas estava com ele, vocês se lembram, o rei de Judá chamado Josafá? Esse rei, ele deu o seguinte conselho: vamos lá falar com o profeta Eliseu. Vamos ver, 2 Reis, no capítulo 3, 16 e 18. E ele disse, quem disse? Eliseu, o profeta. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. É interessante se nós pararmos para pensar. Tem vezes que o Senhor fala conosco e nós queremos ver sinais. E olha justamente o que Eliseu disse: vocês não vão ver nada. Só que tem uma coisa, isto ainda é pouco aos servos, aos animais, isto ainda é pouco.
para os olhos do Senhor Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Deus vai entregar os moabitas nas vossas mãos. Ah, gente, que promessa! Como é bom buscar orientação do Senhor. Mas em contrapartida, vamos ver lá o outro lado da guerra? Vamos ver o que o rei de Moabe e o seu exército fez? Segundo Reis, capítulo 3, verso 21 a 24, diz assim: ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos os que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas de madrugada, e resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e se mataram um ao outro. Olha que conclusão precipitada. Agora, pois, a presa, moabitas, olha a ordem de uns com os outros. Mas sabe o que aconteceu no versículo 24? Quando, porém, eles chegaram lá ao arraial de Israel, os israelitas não estavam mortos, não tinha sangue. Eles se levantaram e eles bateram os moabitas, e os moabitas fugiram de diante deles. Não é interessante? Quando aquele exército inimigo olharam, se precipitaram e falaram que o exército de Israel estava morto, eles foram lá querendo pegar o despojo, querendo pegar tudo o que sobrou. Ah, mas não foi assim que aconteceu. Quando eles chegaram lá, estava todo mundo muito bem vivo. Tem horas que você tem que pensar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa, mas decisões têm que ser tomadas com cautela. Tomamos boas decisões. Só que você se lembra que existe na Bíblia, em Gálatas 6 e 8, a lei da semeadura? E a lei da semeadura diz assim, ó: portanto, tudo o que o ser humano semear, isto também colherá. É interessante porque se você plantar semente de tomate, você vai colher o quê? Não vai colher semente de tomate, você vai colher um pé de tomate, com vários tomates. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. A Bíblia ela nos mostra vários personagens que tomaram boas decisões. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, Maria. Maria é aquela que escolheu servir a Deus Todo-Poderoso de um coração sincero. Sabe quem é essa Maria? Foi a escolhida para ser mãe do Salvador Jesus. Vamos ver um apóstolo, por exemplo, Paulo. Paulo escolheu servir a Jesus com toda a sua alma, com tudo que ele tinha. Sabe qual foi a consequência dessa boa escolha? Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele teve experiências lindas com Deus. Vamos ver outra pessoa? A gente não vai ficar nem entre lá e nem entre cá. Raabe. Raabe, sim, aquela prostituta. Sabe o que aconteceu? Ela deixou os seus maus caminhos, ela escolheu esconder os espias que Moisés tinha mandado para ver se a terra lá era boa, e ela salvou como consequência a vida dela e a vida de toda a família dela. Boas escolhas. Boas escolhas, mas também a Bíblia nos fala de exemplos de pessoas que fizeram escolhas precipitadas que os levaram à morte. Vamos ver alguns exemplos. Sansão, ele tinha uma ordem de Deus, ele não podia cortar cabelo, ele não podia beber bebida alcoólica, mas Sansão, diante da circunstância daquela mulher bonitona chamada Dalila, ele foi fazendo o que? Ele foi provando a Deus. Ele foi testando a Deus. Péssima escolha. Com Deus não se brinca. Sabe qual foi a consequência de Sansão? A morte. E olha, fora o jeito que ele foi ridicularizado pelos filisteus. Vamos ver outro exemplo? Olha que interessante. Se lembra de Judas Iscariote? É aquele que escolheu trair Jesus. Qual foi o fim desse Judas Iscariote? A morte. Vamos ver um exemplo? Absalão. Absalão, ele escolheu ser o rei de Israel no lugar de Davi. Lembra? Ele também morreu. Péssimas consequências. A Bíblia nos diz que Deus, ele nos dá liberdade de escolha. Vamos ver Josué 24:15. Josué 24:15 diz assim:
Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, olha quantos deuses, né? Imagina quantos ídolos existem hoje, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, olha a escolha de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que o povo respondeu para Josué? Josué, no capítulo 24 e no verso 22, vamos lá? Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. Por quê? Porque todos escolheram servir ao Senhor. Como é bom a gente ter escolhas certas, ter decisão nas tomadas de escolha. Vamos ver João 7,17, o que é que diz? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino dizendo Jesus vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Sabe o que Jesus estava querendo nos dizer? Se você decidir fazer a vontade de Deus, se você fizer a escolha de fazer a vontade de Deus, você vai descobrir que o que Jesus deixa, os preceitos que Jesus deixa, ele como Salvador, como Messias, você vai descobrir que ele realmente é. Vamos ver como a Bíblia nos ensina a tomarmos decisões sábias? Agora vem uma parte interessante. Eu peço para você, preste atenção, porque decisões sábias, escolhas sábias, nos trazem sossego, nos trazem alívio, nos trazem tranquilidade. Primeira coisa que você precisa fazer para tomar uma decisão, principalmente nós que servimos a Deus, precisamos confiar no cuidado, precisamos entender que estamos e somos dependentes dos planos de Deus. Vamos ver Provérbios? Provérbios no capítulo 19, verso 21, diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor vai permanecer. Nós podemos ter várias intenções. Vamos levar isso daqui para hoje, na vida prática de hoje? Tá todo mundo parado. Ué, cadê todas as escolhas? As pessoas casavam-se hoje, não tá nem podendo se casar? Olha que interessante, mais tarde, quando tudo passar, você vai poder refletir? Acabou. Por causa de um vírus está tudo parado. Vamos ver Provérbios 16 e 33, que diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. É tão bom podermos ser dependentes desse Deus tão poderoso, tão soberano, porque olha o que diz Provérbios 3 e 4. Assim, quando você escolhe, quando você se submete aos cuidados e aos planos do Senhor, assim você vai achar favor e bom entendimento à vista de Deus e melhor também dos homens. Sabe por quê? Porque os homens vão ficar, ué, como assim? Quem é essa pessoa que tudo que ela faz prospera? A segunda parte que nós podemos fazer para tomarmos decisões sábias é não confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, né? Às vezes a gente vê que, porque eu sei mais do que o fulano, então eu sou melhor. Não vai confiando na tua força, não, na força do teu saber. Olha o que diz Provérbios no capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes, nós fazemos algo porque nós temos certeza, né? E o Senhor, na sua misericórdia, faz dar certo. E olha que Deus lindo que nós servimos. Agora, reconhecer e esperar no Senhor é algo tremendo. Vamos ver o que diz Provérbios 3 e 6. Eu vou repetir novamente esse versículo, porque fala assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e é Ele que vai endireitar as suas veredas. Podemos fazer planos? Sim, mas nós temos que ver, nós temos que consultar o Senhor, temos que buscar ao Senhor, porque Ele endireita, Ele faz as coisas acontecerem. Outra forma que nós temos também é pedir orientação a Deus. Pedir orientação a Deus, como assim? É através da oração, é através da palavra. Olha que diz Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem,
porém o conselho do Senhor permanecerá. É tão fácil, é tão comum, a gente vê sempre, as pessoas marcam casamento e olha agora o momento que estamos vivendo, né? Tá tudo suspenso. Por quê? Porque muitos propósitos nós temos, mas é o conselho do Senhor que vai permanecer. E aí quando as coisas acontecem, o Senhor ele nos sustenta, o Senhor ele nos ajuda. Quer ver uma pessoa maravilhosa nos dando exemplo? O nosso Jesus. Vamos ver Lucas, no capítulo 6, verso 12. Olha, naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite toda em oração a Deus. É Jesus mesmo. O próprio Jesus passou a noite inteira orando a Deus. E sabe o que ele fez no outro dia? Ele foi escolher os seus discípulos. Quantas vezes você está fazendo, agindo precipitadamente, sem pensar, compra, vende e muitas das vezes está aí quebrando a cara. Se o próprio Jesus se dá o exemplo, ele ficou e escolheu os seus discípulos, ainda muitos falam, olha, e dentre eles estava quem? Judas Iscariote. Outra forma também de nós vermos como que eu posso agir com sabedoria, sem ser precipitadamente, é eu refletir, é eu pensar nas consequências das minhas atitudes. Vamos ver Lucas no capítulo 14, verso 28 a 30. Olha que interessante que Jesus nos ensina. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. A gente lembra isso daí até em economia, né? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, sabe o que vai acontecer? Todos os que a virem irão dessa pessoa, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então é importante fazer planejamento, é importante pensar, é importante, tem que aproveitar a oportunidade. Oportunidade, sim, eu preciso aproveitar, mas eu nunca posso aproveitar uma oportunidade sem antes pensar, porque aquilo que poderia ser bênção pode ser maldição, pode ser tropeço, pode ser dificuldade para a minha vida mais tarde. Outra coisa também que eu posso para agir sabiamente, para ter não agir precipitadamente, é não se deixar levar pelo seu sentimento. Nunca haja de acordo com o seu sentimento. Olha o que Provérbios 27, 4 diz. O furor é cruel e a ira é impetuosa. Você está nervoso? Fique quieto. Por isso que a Bíblia fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não está bem? Acalma o teu coração, deixa para tomar a decisão depois, deixa para conversar com a pessoa depois, deixa para fazer as coisas quando você estiver com o teu coração tranquilo. Outra forma muito bacana para que nós possamos não agir precipitadamente é analisar os conselhos recebidos. Só que tem uma coisa, vamos ver Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se afirmam. Só que a Bíblia, ela também nos adverte quando Absalão, ele tinha tomado a decisão de matar o seu pai Davi, ele tinha 2 conselheiros com ele. Um se chamava Aitofel, que foi o que ficou na revolta com Davi, e Uzai, que foi junto com Davi. Davi falou, não, Uzai, volta lá, para que os conselhos de Aitofel sejam frustrados. E aí, o que aconteceu? Ambos deram o conselho para Absalão. Absalão, ele observou, ele analisou e ele seguiu o conselho de Uzai, que foi o que deu vitória para o rei Davi. Sabe onde está essa história? Em 2 Samuel 17, confere lá. Só que para você ter conselho sábio, você precisa analisar. Olha o que diz Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, conselho
É bom, mas você tem que refletir, tem que levar na presença do Senhor. Ah, faça assim, eu estou fazendo. Não é assim que funciona. Você não pode agir precipitadamente e muito menos deixar as outras pessoas decidirem o que é para você fazer. Você tem o Senhor, busque no Senhor, clame ao Senhor para não tomar uma decisão precipitada. Observe se esta decisão vai te afastar de Deus. Porque olha, se esta decisão for te afastar de Deus, caia fora. Não siga, porque é melhor você, como diz a Bíblia, entrar no céu com um olho e o outro sem, do que você ir com os dois olhos para o inferno. Presta atenção. A tua decisão está te afastando de Deus? Quer ver? Se Jesus vier agora, o que vai acontecer com você? Então, observe se a tua decisão está te aproximando ou está te afastando de Deus. João 7,17, vamos ver o que diz? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino de Jesus vem de Deus ou não. Você decidiu, você escolheu, lembra? Deus aceita, Deus respeita a escolha que você fizer. Você não é robozinho, você não é fantoche, ao contrário. Deus, ele deixou os anjos do céu escolherem se queria seguir a ele, o próprio Deus Altíssimo, ou ao próprio Satanás. E sabe quantos anjos foram expulsos do céu por tomar decisão ruim? 1/3. Então, tem que fazer uma escolha? Tem que tomar uma decisão? Pare e pense. Vamos concluir? O versículo que mais eu gostei para nós fazermos essa conclusão está em Isaías. Isaías no capítulo 30, verso 15a. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha, vamos ver o que ele diz. Em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Então não adianta agir precipitadamente. Reflita, busque ao Senhor, peça a Deus a resposta, peça a Deus o entendimento. Pode conversar com alguém, pensa no que esse alguém te falou, mas a decisão correta tem que ser feita na direção de Deus. E que neste momento o nosso bom mestre te ensine a você colocar em prática o teu domínio próprio. Ensine você a colocar em prática, a não agir precipitadamente. Foram dicas excelentes e eu tenho certeza que se você colocar em prática essas dicas, vocês vão conseguir agir com sabedoria, a tomar decisões excelentes e a prosperar aqui nesta terra. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa resplandecer no que você fizer. Em nome de Jesus, seja abençoado e até mais um próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe. Obrigada.